Olá, bem-vindo ao vídeo onde analisaremos esse anúncio bombástico, a carta de intenção para C-150 Gripen que poderiam se juntar à Força Aérea Ucraniana. O Gripen é um caça fornecido pela Svenska Aeroplan Aktiebolaget, que é de quarta geração, mas que possui muitas tecnologias de quinta geração. E, considerando o arsenal de armas que ele carrega, seria realmente uma grande capacidade para a Força Aérea Ucraniana. Isso poderia mudar totalmente o equilíbrio aéreo na Ucrânia, porque é um avião muito superior ao Mirage 2000 e ao F-16, ambos já usados com sucesso pela Ucrânia. Mas ainda será um nível acima. Primeiro, o Gripen é o melhor de tudo o que os suecos puderam comprar pronto. Criaram um caça modular com tecnologias de todos os fornecedores ocidentais, seguindo o mesmo padrão. Ele aceita todos os equipamentos do mercado. O objetivo é superar a Rússia com seus caças Sukhoi 35 ou Sukhoi 57 e enfrentar sua defesa aérea. Para a Suécia, o objetivo é claramente enfrentar a Rússia, totalmente focado nela. Eles não têm vocação expedicionária nuclear nem possuem porta-aviões, são 100% voltados para a ameaça russa. Em resumo, o Gripen conta com sensores modernos, como um radar de varredura eletrônica com antena ativa da Leonardo. Pode girar 100 graus ideal para voar na linha de frente e fazer varredura lateral. Há um Infrared Search and Track Sensor infravermelho que detecta a longas distâncias, até aviões furtivos. Eu recomendo que você assista a este vídeo que eu fiz, dedicado especificamente a essa questão. Depois existe o sistema de guerra eletrônica Arexis, criado pela SAB, com toda uma rede de detectores que permite identificar todos os lançamentos de mísseis que nos têm como alvo, assim como os mísseis que estão se aproximando, com um conjunto de sistemas de proteção que inclui os flares, que são adaptados contra mísseis guiados por infravermelho. Os chafes criam um eco maior que o avião, desviando mísseis guiados por radar. Há também um pod pesado de guerra eletrônica ofensiva que está em desenvolvimento, e conhecemos a eficácia da SAB no campo da guerra eletrônica. Lembro que a França escolheu o Global Eye para seu avião Airborne Warning and Control System, que também fará guerra eletrônica. Os suecos com a SAB são muito fortes nessa área. Antes de continuar com os equipamentos internos, os mísseis, as armas que são embarcadas e toda essa capacidade, o que isso realmente vai mudar na Ucrânia? Vamos retomar o assunto e analisar o cockpit do nosso Gripen. Há um visor head-up desenvolvido com a British Aerospace. Em seguida, há realmente a fusão de dados táticos, que permite agregar todas as informações vindas de todos os sensores, mas também as informações que vêm de todo o exército. A transmissão pode ser feita por satélite ou pelo enlace de dados tático, Link 16. Permite disparar mísseis contra alvos não detectados por nós, usando informações de radar de navios, radares em solo ou Airborne Warning and Control System. E isso é ótimo, já que a Ucrânia já possui essa capacidade, com toda uma rede de sistemas capazes de interagir e compartilhar suas informações. Para que um caça como Mirage 2000 F-16 ou Gripen saiba a situação tática ao redor sem ativar sensores. Aproximar-se em baixa altitude sem ser identificado para atacar um alvo detectado por outros membros da rede. Foi assim que um F-16 abateu um Sukhoi 35 há meses, após os ucranianos receberem um avião radar da Svenska Aeroplan Aktiebolaget, Suécia. Sob as asas, há o que chamamos de pod. Há os pods de designação a laser e mira, como Lightning I e 5 fornecidos pela Rafael. Com a Northrop Grumman também há o Sniper Advanced Targeting Pod da Lockheed. Teoricamente, todos os pods OTAN TAC, como o Thales da Thales, poderiam ser integrados. Há também pods de reconhecimento com enlace de dados para o solo, chamados HETS-XR da Rafael, de Israel. A Suécia desenvolve o HETS-NG. Permite obter informações de inteligência estratégica a grandes distâncias, especialmente em altitudes elevadas. Do lado dos armamentos, há o canhão interno Moser de 27 mm. Há muitos mísseis RR, como os IRIS-T alemães, Missile de Interception de Combat e de Autodefense franceses e AIM, 9 Sidewinder americanos com alcance curto a médio e guiagem infravermelha ou eletromagnética. Para longas distâncias, destacam-se o AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile da Raytheon, e o Meteor da MBDA. É o míssil com a maior zona de não escapada do mundo e alcance acima de 150 km, mudando o jogo. Sobre mísseis de cruzeiro já estão integrados o Scalp, Storm Shadow e Taurus alemão. Em termos de bombas, há obviamente as Guided Bomb Unit e as bombas planadoras, Joint Direct Attack Munition. Sobre os mísseis ar-terra standoff, trata-se de disparar a uma distância segura. O Maverick da Raytheon pode atingir alvos sozinho ou seguir objetivos designados por laser. Há o míssil anti-tanque Brimstone, da MBDA Reino Unido. Em 2023, os suecos anunciaram a integração de mísseis anti-radar como o Spear Guerra Eletrônica da MBDA Reino Unido.
Há também, bem recente, o míssil antinávio RBS-15 da Saab, que tem mais de 300 km de alcance. Sabemos também que vão começar trabalhos para integrar foguetes guiados a laser. Essa é a arma principal para destruir mísseis de cruzeiro russos, Shahed e sistemas baratos, evitando o uso de mísseis raio-radar que são caríssimos e reduzindo o risco de usar canhão, porque os destroços do míssil que explode podem ser sugados para dentro dos motores. Os ucranianos perderam 2 F-16 por isso. Por isso, foguetes lançados de longe continuam sendo muito eficazes. Viu só? Temos um arsenal de armas variado e excelentes resultados em competições internacionais. E mesmo que o Gripen seja claramente superado, por exemplo, pelo Rafale nas competições, o objetivo aqui é ser superior aos russos, e especialmente ao Sukhoi 35, o caça de superioridade aérea da Rússia. Tanto o Brasil quanto a Coreia do Sul puderam testar ambos os aviões. O Gripen e o Sukhoi 35 competiram nessas disputas, mas o Gripen sempre superou o Sukhoi 35, já que este não possui radar de varredura eletrônica com antenas ativas, apenas passivas. Até hoje ele não tem fusão de dados, seu Infrared Search and Track é inferior ao do Gripen. De modo geral, os ucranianos têm a vantagem dos Airborne Warning and Control System da Svenska Aeroplan Aktiebolaget superiores aos A-50 da Rússia. Eles não conseguem aumentar o ritmo de produção hoje, além do compartilhamento de dados táticos, a CITAC pela Rússia. Ela é muito limitada, tanto em capacidade quanto em desempenho. Além da superioridade do Gripen, o avião tem outras vantagens, como o menor custo operacional. Sua reputação é de cerca de 15 mil euros por hora de voo versus 20 mil do Rafale e 25 mil dos F-16 modernos e Eurofighter. Sua manutenção, por sua vez, é projetada para ser simples e o avião deve ser capaz de operar a partir de pistas rudimentares. Portanto, isso é ideal para a Ucrânia, onde os aviões decolam regularmente de rodovias, em seguida a linha de produção do Gripen. Infelizmente para o Gripen, eles não conseguiram exportá-lo amplamente além do Brasil, Tailândia e África do Sul. Então, são alguns sucessos, obviamente, mas muito claramente, eles podem aumentar rapidamente o ritmo para conseguir fazer a linha de produção funcionar o mais rápido possível. E isso é uma grande vantagem, em comparação com outros caças que poderiam ter sido fornecidos à Ucrânia hoje, especialmente o Rafale, obviamente, que tem uma lista de pedidos que é muito, muito longa. Então, a questão que vai surgir é: o que muda para a Ucrânia receber os Gripen? Primeiro, a aviação ucraniana. Ela possui vários tipos de aviões, como Mikoyan Gurevich 29 e Sukhoi 27, usados em missões ar-ar e ar-solo. São aeronaves soviéticas aprimoradas com mísseis mais eficazes e avançados, incluindo mísseis que atingem a origem de missões de radar e bombas planadoras. Os Sukhoi 25 também usam bombas planadoras. O aparelho foi criado para apoiar ataques diretos ao solo e operações terrestres, mas esse tipo de operação deixou de existir. Eles possuem os Sukhoi 24 usados principalmente para lançar mísseis de cruzeiro Scalp e Storm Shadow. Recentemente, eles receberam F-16 e Mirage 2000, ambos aviões multimissão avançados. Mas, por enquanto, são voltados para a defesa aérea do território e estão claramente meia geração abaixo do Gripen. Então, muito claramente, é preciso entender que o Gripen é melhor do que tudo o que existe na frota ucraniana hoje. E isso significa que o avião realmente sabe fazer de tudo. É um único avião capaz de realizar todas as missões de todos os aviões da frota. Mas ele também se destaca em todas essas missões, sabendo que, além disso, é necessário um efeito de massa. Por exemplo, para patrulhar toda a linha de frente e lançar os milhares de mísseis de cruzeiro, eram que os Estados Unidos da América devem entregar a partir do fim de 2025. Também se espera que o Gripen ofereça superioridade aérea à Ucrânia. O Sukhoi 35 será responsável por proteger aviões como o Sukhoi 34, que lançam bombas planadoras. Se o Gripen estiver lá, superior ao Sukhoi 35 e capaz de atacar, interceptar e mirar de longe. Isso será uma ameaça de destruição para qualquer avião russo que lançar bombas a dezenas de quilômetros. Isso poderia mudar o equilíbrio na linha de frente, pois a Rússia lança milhares de bombas planadoras ali. Isso permite destruir defesas ucranianas e depois lançar ataques terrestres. Se os russos perderem essa capacidade de operar de maneira relativamente livre, a algumas dezenas de quilômetros da linha de frente, em profundidade, bem, haverá um desequilíbrio, você terá menos bombas planadoras e menos sofrimento em terra. E isso também é uma questão de massa, de quantidade, mas de superioridade. Até agora, nenhum avião mostrava clara superioridade ao Sukhoi 35, mas isso agora é possível.
Então depois, entre as outras capacidades inéditas do Gripen em relação aos aviões atuais, há, obviamente, a guerra eletrônica ofensiva, reduzir a eficácia dos radares russos, há a capacidade de lançar mísseis antinávio que não existia até agora. E aí nós estamos falando de várias centenas de quilômetros e também há essa possibilidade, esse desempenho de ter sido projetado desde o início com o objetivo de sobreviver em um ambiente altamente contestado, com radares por toda parte. O que não é o caso do F-16, que claramente pertence a uma geração de desenvolvimento muito anterior, e isso é normal. É um avião, o Gripen, mais uma vez, que foi desenvolvido especificamente para enfrentar a Rússia. O F-16 era bem mais amplo. Então, o que é preciso hoje também é necessário validar os acordos, porque, de fato, hoje existe uma carta de intenção. Uma carta de intenção. Isso não é uma compra definitiva. É preciso que os diferentes fornecedores validem, especialmente os americanos, que são os fornecedores do motor do Gripen, com a J1 que fornece o F-414. Também é preciso que aqueles que fornecem os componentes, será que a França vai aceitar fornecer os mísseis? Míssil Meteor de muito longo alcance. Todos nós desejamos isso, obviamente, mas ainda seria necessário que houvesse um acordo operacional. Especialmente se os componentes do Meteor forem recuperados após uma interceptação bem-sucedida, isso reduz a eficácia do Meteor para o futuro, assim como o míssil PL-15 chinês, recuperado pelos indianos, sabemos que isso reduzirá sua eficácia. Míssil Arar para as futuras operações chinesas, depois há toda a questão do financiamento. E aí uma boa notícia. Estamos pouco a pouco caminhando para uma capacidade de pegar diretamente os ativos russos congelados para usar esse dinheiro diretamente e armar os ucranianos com ele. Então, aí seria de graça para os ucranianos, de graça para os europeus. Nesse caso, é só vantagem e ainda irrita os russos, o que sempre é bom. Além disso, não lembramos disso com frequência. Mas os suecos estão treinando pilotos ucranianos no Gripen desde o outono de 2023. Já faz 2 anos que eles estão em treinamento, então já tem um primeiro grupo, né, um primeiro lote de Gripen que vai chegar para o uso. Não sabemos exatamente, mais uma vez, como será o ecossistema ao redor do avião, mas os pilotos, os técnicos, a manutenção já está pronta e a Suécia já incluiu no orçamento a compra de peças de reposição para realizar a manutenção diretamente na Ucrânia. Então, sabemos que é uma questão de semanas, de meses, talvez 6 meses, e que depois esse anúncio. Hoje, talvez seja apenas para continuar produzindo e fornecendo mais Gripen, e então seria o Gripen que se tornaria a espinha dorsal da futura aviação de caça ucraniana. E isso, obviamente, é uma coisa excelente, pois dá perspectivas estratégicas tanto para a Ucrânia para ser capaz de resistir, quanto para a Rússia, porque agora ela sabe que não tem nenhuma chance de dominar a Ucrânia no campo aéreo. Vale lembrar que há 3 anos e meio ela afirmou ter conquistado a dominação aérea total sobre a Ucrânia. A gente sabe muito bem como é que é. Ucranianos, mesmo com aviões inferiores ao Gripen, ainda cumprem dezenas de missões diárias com sucesso. É isso. Então é isso, as perspectivas estão claras. Espero de qualquer forma que isso se concretize muito rapidamente. Os ucranianos seguem prontos para lutar e se defender. Espero que tenham gostado do vídeo e até breve.